Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis. Nos próximos vídeos nós estaremos falando sobre análise de empresas. Estaremos falando principalmente das análises de demonstrações financeiras, que vão incluir balanço patrimonial, fluxo de caixa e DRE, demonstração de resultado de exercício. Nós vamos mostrar como que é feita uma análise mais abrangente dentro dessas características para descobrir se a empresa tende a trazer valor nas suas tomadas de decisão ou tende a destruir valor na empresa. Isso aí seria características de maior endividamento por menor retorno, menor receita, menor EBITDA, margens que reduzem. Daí então nós vamos estar trabalhando com essas características. Em cima disso, nós precisamos primeiramente compreender o que gera valor dentro de uma empresa. Vamos então considerar uma empresa que fabrica pastel. Nesse sentido, nós temos ali que a empresa vai contratar gestores e trabalhadores, comprar máquinas, comprar matéria-prima, e em cima disso, em finanças, né, onde nós vamos tentar saber, você fez um investimento em ativos. E nisso daí você vai retomar o seu investimento quando a empresa vender os pastéis, né? Quando ela estiver exercendo sua atividade fim. Ela também pode ter alguma característica de vender, por exemplo, mesas velhas, que não são coisas da atividade fim dela, mas ela ainda pode gerar uma receita através disso, que daí nós vamos considerar que vai ser resultados não decorrentes, né? Ou de operações não contínuas. Então, nesse sentido, nós temos uma empresa onde o objetivo dela é analisar a criação de caixa. Quando a empresa aumenta essa criação de caixa, aumenta a quantidade do fluxo de caixa futuro, isso daí vai trazer valor para a gente. Então, para você entender isso, você tem que entender como que está sendo relacionado todas essas atividades, como que ela está investindo, se isso que ela está investindo está trazendo maior venda, capacidade de venda ou não, se ela está conseguindo maior capacidade de venda com menor quantidade necessária de capital circulante líquido, se ela consegue trabalhar isso daí com as características de longo prazo dela com as características de curto prazo. Então isso daí que vai estar gerando a riqueza da empresa. Para isso, né, nós temos que entender que a empresa ela tem um tempo de vida quando ela começou, e a empresa que está listada em bolsa, né, que é a sociedade anônima, ela tem um tempo de vida infinito. Então, para isso, ela vai ter o presente, o passado e o futuro. No caso, o presente, nós vamos considerar o último ano, né, que teve antes do relatório dela. Considera o último relatório e o último ano vai ser o presente dela. O futuro vai ser dividido em duas partes, que vai ser futuro de curto prazo e futuro de longo prazo. Futuro de curto prazo é até 1 ano e futuro de longo prazo é acima de 1 ano. Daí, em cima disso, nós temos que os fluxos de caixa estão mais relacionados com o presente e com o futuro. Nós estamos mais interessados no fluxo de caixa em trabalhar com o presente e com o futuro, sendo que o futuro, nesse caso, seria o futuro de curto prazo. Nós temos que o demonstrativo de resultado ele vai estar também relacionado com o presente e com o futuro. Ele não vai pegar muitas relações com o passado, porque ele vai estar relacionado com o que foi produzido durante esse ano e o que vai ser recebido nesses próximos meses, né? Considerando que o fluxo de caixa é o que realmente entra e sai da empresa, e o demonstrativo de resultado ele vai mostrar o que foi produzido, não necessariamente o que saiu e entrou de dinheiro da empresa, porque tem características como depreciação, que não vai ser exatamente uma saída de caixa da empresa, e sim uma consequência contábil aí, né, que ele vai poder descontar dos seus fluxos de caixa. E daí nós temos o balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele não vai ter essas características tão dinâmicas quanto o fluxo de caixa demonstrativo de resultado, porém ele vai considerar
todo esse período, ele vai considerar o período passado, presente e futuro, porque tudo que a empresa gerou ali vai estar dentro do balanço patrimonial, desde os seus resultados de prejuízo e de lucro. Nesse sentido, ele é uma foto estática de como se a empresa fosse liquidada hoje, ela pagasse tudo que tem e recebesse tudo que tem para receber, o que ela teria, né? Daí isso daí vai resultar o balanço patrimonial. Então, nesse sentido, para ficar mais fácil da gente estudar, nós vamos trabalhar do balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e fluxo de caixa. Nós vamos fazer a ordem inversa, porque nesse sentido nós entendemos o todo e em seguida nós vamos reduzindo para essas partes dinâmicas, porque cada um desses aqui vão falar como que é alterado o balanço patrimonial. Então, como esses daqui estão muito relacionados com a alteração do balanço patrimonial, nós vamos estar trabalhando com eles aí posteriormente. Então, boas decisões financeiras, né, aumentam o valor do patrimônio dos proprietários, e decisões financeiras ruins diminuem esse valor, normalmente atribuídos aí a alto endividamento, a características de insolvência. Isso daí que a gente vai estar trabalhando aqui para tentar mostrar algumas características que tendem a levar uma ideia de que a empresa está destruindo o valor. E quando que esses índices e esses valores eles vão culminar para uma destruição de valor. Então vai ser uma análise ainda um pouco abrangente, porque tem mais análises futuras que tem que ser feita aí. Mas isso aqui já dá para entender se a empresa tende a gerar mais valor, tende a crescer de forma consistente ou tende a destruir valor ou crescer de forma desregulada. Então, para isso, nós temos que toda a nossa estrutura da fábrica agora vai ser representada como o balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele vai ter do lado esquerdo tudo que a fábrica ela tem para receber, tudo que ela tem de dinheiro a receber e dinheiro líquido. Nesse sentido, dentro dos ativos vai estar escrito de forma decrescente aqui os ativos que têm maior chance de se tornar dinheiro. Logo aqui vai começar com o caixa, né, que vai ser a característica que já é dinheiro, então não tem que ser transformada, e ela vai decrescendo até chegar nas partes mais inferiores, que vai ter os ativos que são mais difíceis de se tornar dinheiro, que vai ser estrutura física, maquinário, são características que levam um tempo para você transformar em dinheiro. E aqui nós vamos ter os passivos, né, que vai ter a mesma característica, são o que você tem que pagar nesse próximo ano, ou seja, são necessidades de pagamento mais rápidas, e daí vão decrescendo até as necessidades de pagamento com prazo de mais de um ano. Nesse sentido, para calcular o patrimônio líquido, nós vamos pegar todos os direitos que nós temos, que são os ativos, vamos passar para o lado direito, subtrair os passivos, e nós resultamos então o que sobra, que vai ser o patrimônio líquido da empresa. Ou seja, se a empresa pegar tudo que ela tem hoje, subtrair dos passivos, nós temos o patrimônio líquido. Dentro dos ativos, como nós falamos, nós temos os ativos circulantes. Os ativos circulantes eles vão ser tudo que a empresa pode gerar de dinheiro aí com maior facilidade, e os passivos circulantes, que são todas as dívidas que ela tem que pagar nesse próximo um ano, certo? Desde pagar funcionários, pagar empréstimos, pagar impostos, tudo no próximo ano. E tudo que vai para mais de um ano, ou que não tem um prazo definido, né, para estar pagando, ou para estar recebendo, vendendo, vai ser ativos circulantes e passivos não circulantes. Dentro de ativos não circulantes tem todas as receitas que ela vai ter aí, né, os recebimentos de valores para maiores de um ano, com prazos maiores de um ano, e também as estruturas, né, que as estruturas, teoricamente, ela não vai vender a estrutura, porque é o que gera valor dentro da empresa. E os passivos não circulantes, que são as dívidas com mais de um ano. Dentro disso, né, dentro dos ativos, nós vamos ter a parte líquida, né, que nós falamos, que vai ser o ativo circulante, que vai ter caixa, aplicações financeiras, contas a receber, estoques. Ou seja, são características que vão transformar
em dinheiro mais facilmente, desde caixa e aplicações financeiras, que teoricamente são os mais rápidos de transformar em dinheiro, contas a receber, que você já vendeu, e o estoque, que você vai ter que transformar e vender, né? Então, é uma característica menos líquida dentro dessas características anteriores. Dentro disso, nós temos também a parte dos ativos de maior prazo, né? Que dentro disso nós temos ativos realizáveis de longo prazo, que vão ser ativos que você vai ter para vender depois de um ano, que normalmente o prazo é para maior de um ano, e temos a parte de ativos fixos, que vão ser essas partes de baixo aqui, que vai ser investimentos, que é investimentos em coligadas, por exemplo, a Eletrobras, que é dona de outras transmissoras de energia, distribuidoras de energia, daí então ela tem essa parte de investimentos. Daí isso daí considera como um investimento em outras empresas. Isso daí ela não é fácil de vender, né? Não é igual o estoque que ela produz e vende. Então, esse investimento aqui está em ativos fixos, ativos de longo prazo, que vão ser ativos não circulantes. Depois nós temos uma característica especial que é o imobilizado intangível. O imobilizado, ele vai estar relacionado com a estrutura física, ele vai estar relacionado com o maquinário da empresa, por exemplo, as mesas, a máquina de fazer pastel. Isso daí são características que você compra para gerar o seu capital. Então, é investimento em capital que você está fazendo. São estruturas que são utilizadas no seu processo. E nisso daí vai ter uma depreciação. Da mesma forma que nós temos a amortização dos intangíveis. Os intangíveis vão ser o quê? Vamos supor que na sua empresa você tem, lá na sua empresa de pastel, você tem uma patente de um tipo de pastel especial que você faz. E ninguém mais pode utilizar. Só que isso daí vale por 10 anos. Então, esse intangível vai ser a patente sua. Ela tem um valor de 10 anos. E esse valor de 10 anos, por ele ir acabando, ele vai ter uma amortização desses resultados. Ou seja, é a mesma coisa da depreciação, né? Você tem um bem, só que nesse caso aqui, por ser uma patente, é intangível, só que isso aí gera muito valor para o seu negócio, porque ninguém mais está podendo. É a mesma coisa, por exemplo, de um poço de petróleo que a Petrobras compra. Ele é permitido de extrair uma certa quantidade de barris de petróleo ou uma certa quantidade de tempo que ele pode estar extraindo petróleo ali naquela região. Depois teria que renovar a recompra daquele poço de petróleo. Nesse sentido, também é um intangível, né? Porque é a permissão de extrair petróleo. E com o tempo aquilo ali vai se desgastando, porque ele vai chegando próximo do fim. Então ele também vai tendo essa característica de amortização aí do investimento. Então esses dois aqui, quando a empresa faz investimento nessas características, desses dois, vão ser chamados de gasto com capital, ou CAPEX, né, que é gasto com capital em inglês. Nesse sentido, são características que têm depreciação e amortização e exaustão. Os passivos, né, circulantes, né, que são os passivos primários ali, vão ser obrigações sociais e trabalhistas, fornecedores que têm que pagar no próximo ano, obrigações fiscais, empréstimos e financiamentos. E normalmente empréstimo e financiamento vai ter em moeda nacional e estrangeira e as debêntures, né, que eles estão definindo ali. E também temos dividendos e juros sobre capital próprio a pagar no próximo ano. Então é bem interessante isso, né? Porque aqui nós temos características com os trabalhadores, aqui com os fornecedores, governo e aqui os empréstimos e aqui com os investidores. Então, se você for ver cada uma dessas características aí, tem exatamente o porquê de estar ali, né? E são para características de pessoas assumindo características de terceiros distintos, né? Então, nesse sentido, se você observar, você tem que equilibrar essa parte com a parte de maior liquidez. Porque nesse próximo ano você tem que pagar essas características e também tem que transformar isso daqui em dinheiro para pagar essas características. Então a gente já começa a ver que tem que ter um equilíbrio entre as duas características aqui. E nós temos os de longo prazo, né? Que vão ser empréstimos e financiamentos, que é a mesma característica desse, só que empréstimos e financiamentos de longo prazo, né, que você vai pagar depois de completar um ano. E outras obrigações, né, com
empresas coligadas ou fiscais. Daí, nesse sentido, nós temos que os empréstimos de financiamento é sempre interessante nós observarmos a moeda nacional e a quantidade de moeda estrangeira, porque se a empresa tem muito empréstimo em moeda estrangeira, ela está exposta em dólar, né? Então você tem que observar depois no futuro se as receitas dela também tem muita receita em dólar, porque se o dólar subir muito e essa empresa não exportar o tanto que ela tem de moeda, de empréstimo em moeda estrangeira, isso pode trazer um problema de solvência para a empresa, né? Porque ela vai aumentar muito a dívida dela e a receita dela não aumenta da mesma quantidade, né? Porque ela não vende tanto não exporta tanto em moeda estrangeira. Então é interessante nós estarmos observando. Em resumo, então, essa parte aqui vai ser ativo circulante líquido, né? Ativo circulante, ativo não circulante. Esse de cima vai ser passivo circulante e esse de baixo aqui vai ser passivo não circulante. Dentro disso daí, quando a gente junta todas essas contas e soma nesses ativos e passivos, nós vamos ter o capital de giro da empresa, que vai ser conhecido também como capital circulante líquido. Nós temos que isso daqui é muito interessante, porque se isso daqui começar a aumentar muito, nós começamos a ter alguns problemas dentro da empresa, porque no curto prazo ela tem que transformar muitos valores aqui para pagar esses ativos circulantes dela, os passivos circulantes dela. Então, nesse sentido, o capital circulante líquido aqui não é bom que seja negativo, né, que é a diferença entre ativo circulante e passivo circulante, e também não é bom que seja muito distante um do outro. Ele tem que sempre estar mantendo uma margem aí adequada, para não ficar muito alavancado em nenhuma das partes. Então, se tiver alguma dúvida, né, deixa aí nos comentários que nós podemos estar resolvendo para vocês. Obrigado e bons estudos a vocês.